Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um Papo de Curral, mais uma grande oportunidade para a gente falar sobre genética, melhoramento, nutrição, gestão, novas tecnologias, enfim, tudo que envolve eficiência e produtividade. Mas antes da gente apresentar aqui a nossa entrevistada, eu quero que você clique aí no joinha que aparece na sua tela, se inscreva no nosso canal, que sempre que aparecer alguma novidade por aqui, aquele sininho vai te contar e você vai ficar por dentro aí de todas as novidades. Agora vamos lá falar com a nossa entrevistada, vamos começar logo essa conversa, porque ela é uma das maiores entendedoras das raças tropicais leiteiras aí do mundo. Falou em gir leiteiro, falou em girolando, falou em Tatiane Tetzner Drummond. Falei tudo trocado aí esse sobrenome, mas é muito sobrenome, né? Tatiane Almeida Drummond Tetzner. Tati, é um prazer te receber. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Papo de Curral. Prazer todo meu, Renata, minha conterrânea, para a gente falar um pouquinho aí, né, de tudo que está acontecendo, das novidades, né, dos principais acontecimentos aí que envolve, né, você mesmo já disse, as raças leiteiras tropicais, que são tão importantes tanto para o nosso país como também para vários países, né, desse mundão afora. Com certeza. E como a Tati já mencionou, somos conterrâneas, né? Somos ali de Tuiutaba, Pontal do Triângulo. E eu já quero começar contando uma história lá de Tuiutaba, viu, Tati? Para quem não sabe, quem está acompanhando a gente, a minha irmã, a Fabíola, foi da sala da Tati muitos anos, né? Naquela época ali de escola, de colegial em Tuiutaba. E a minha irmã um dia me contou uma história que ficou gravada. Não conversei com ela esses dias, que a gente já sabia que a gente ia gravar aqui o podcast. Mas minha irmã me contou essa história e ficou muito gravada. Que ela falou assim, que ela lembra muito da vida de vocês. E ela fala assim, que lá atrás todo mundo sabia que você ia ser médica veterinária. Todo mundo que convivia com você. Porque disse que você cuidava de todos os animais. Se passasse uma formiguinha e você achasse que ela estava mancando, você ia lá pegar a formiga e cuidava dela, tratava dela para ficar bem. Isso veio desde criança mesmo, Tati? Isso veio acho que desde sempre, né? Desde que eu soube, né, o que seria, assim, a pergunta, né, clássica para criança, né? O que você vai ser quando crescer, né? E a Fabíola, minha amiga, minha colega, e que me apoiou tanto nas viagens também, né? Sim. A Fabíola sempre é entendedora das viagens e programou até minha lua de mel na Tailândia, então é uma amiga que ficou, né? Não só da escola, mas que a gente traz para a vida. E é bem assim, como a Fabíola contou mesmo. Teve uma vez que o professor de biologia pediu para a gente levar, né, alguns caracóis, né, e para a escola e tudo. Mas eu mal sabia para que era, né? Então peguei vários no jardim, na fazenda e levei também, tinha um experimento lá, né, pra gente colocar o sal para eles desidratarem. E daí eu fiquei muito aborrecida e expliquei para a professora que a gente já sabia o que ia ver, então que era para ela passar na televisão. Comecei a catar todos os bichinhos em cima das carteiras e tudo, guardei tudo numa caixinha e falei que eu ia levar todos, que eu ia salvar todos. E aí ela acabou realmente deixando, né? Foi bem curioso, e aí ela passou todo o experimento na televisão, e não é necessário a gente fazer isso com os animais se a gente sabe o que vai acontecer, né? Então acho que isso vem de dentro, né? A gente escolher a profissão, acho que é importante a gente ter essa identificação. E eu tenho uma gratidão muito grande ao meu avô, né, que me deu a oportunidade para eu identificar, né, essa vocação, o que eu queria realmente ser, né, aos meus pais também, mas como neta mais velha, meu avô deu a oportunidade na fazenda de ter criação de tudo que você imaginasse. Era coelho, era cachorro, era cavalo, e então eu realmente me descobri, né, na medicina veterinária, mas depois, na veterinária mesmo, eu acabei identificando que eu gostaria mais de trabalhar com animais de grande porte, né? Mesmo por essa questão do sofrimento, né? Com um animal de pequeno porte, um animal de estimação, onde a gente tinha alguns casos, né, que chegavam críticos no hospital veterinário, então aquilo mexia um pouquinho comigo. Quando eu saía do plantão, assim, querendo ficar e envolvida muito nos casos, então acabei indo para a parte dos animais de grande porte. Lógico que também me envolvendo com eles muito, né, na questão de boas práticas de manejo, pensando muito no conforto desses animais, né, no bem-estar deles, mas acabei indo mais para essa área aí dos animais de grande porte durante a faculdade. Ô Tati, e já são quase 20 anos no mercado de trabalho, né? Porque a gente já contou aqui um pouco da sua vida antes da faculdade,
já pensando nisso, já tendo todo, você falando aí, conforto, tudo bem-estar, tudo que a gente fala hoje repetitivamente todos os dias mesmo, né? Depois, ao longo desses 20 anos agora de formada mesmo, de graduação, buscando se atualizar, com tanto de coisas que você faz hoje na pecuária, como é que foi essa evolução e como que está a sua vida hoje? Acho que a evolução é constante, né? É profissional, a gente busca realmente esse conhecimento. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova, né? E eu falo que às vezes nas conferências, nos cursos, né, que a gente ministra, a gente tenta levar o máximo de conhecimento, mas a gente adquire muito conhecimento também, né? E prático, né? Coisas que realmente são relevantes e que são importantes. Então, acho que essa evolução é diária, né? Não só como pessoa, que a gente todo dia está aprendendo algo, mas uma evolução também profissional, né? Acho que isso é muito importante. A gente não pode estagnar, não pode parar. E então, depois da medicina veterinária, depois da faculdade, né, em Uberlândia, na UFO, na FAMEV, a qual eu tenho assim boas recordações e realmente um tempo muito gratificante lá, participando de empresa júnior da Conavet, e professores como o professor Edmundo Benedetti, que foi meu orientador, o professor Adriano Pitocheg, o professor Chicão, tantos, né, que realmente deixam marcas na vida da gente positivas e que a gente recorda com muito carinho. E depois da medicina veterinária eu fui para o mestrado na Unesp em Jabuticabal, né, com o professor Joaquim Mansano, e depois tive um tempo aqui em Uberaba, entre o mestrado e o doutorado eu trabalhei na BCGil, então eu ficava 2 semanas aqui, 2 semanas lá em Jabuticabal, uma correria danada, e depois no doutorado, que foi um período também intenso, né, de aprendizado, e não parou por aí. Depois eu fiquei um tempo, né, fora da pós-graduação, trabalhando na Central de Genética, mas aí voltei, retornei ao MBA, né, e justamente em alguns pontos críticos que eu precisava melhorar, que era a questão de gestão de pessoas, estratégias sustentáveis também, né, dentro do agronegócio. Então a gente todo dia está evoluindo um pouquinho, né, Renata? E buscando não só conhecimento teórico, mas principalmente aquilo que é prático, que envolve a extensão rural, que vai fazer a diferença na vida, né, do produtor, no meu caso, mais voltado para o produtor de leite, né? Sim. Mas um bom tempo também eu trabalhei, né, com a parte do julgamento também das raças zebuínas de corte. Então a gente acaba envolvendo toda a bovinocultura nesse período de aprendizado. Com certeza. E hoje, a Tatiane, como é que ela divide o tempo dela? Porque eu sei que essa vida é intensa, a gente está tentando marcar essa entrevista tem bastante tempo. Como que você divide seu tempo hoje? Renata, hoje eu até estava recentemente no México, né, e abri lá a conferência e falei que hoje o meu tempo, a prioridade máxima hoje é a minha filha, né? Então, hoje mais tempo como mãe do que como médica veterinária. Eu acho que é um período que a gente se envolve muito, né, na formação dos nossos filhos. Você também vive a maternidade, eu sei disso. E a gente divide, né, o tempo, né? Eu divido meu tempo como filha, como neta, como mãe, como esposa e como profissional, né? Então, essa divisão de tarefas hoje, eu vivi muitos anos de uma maneira muito intensa no meu lado profissional. Muitos e muitos anos, né? Para quem me conhece sabe, assim, que não tinha muito final de semana, feriado, férias, era tudo assim bem intenso. E aí depois chega num determinado momento que a gente consegue assim dividir um pouco mais, né, o pessoal com o profissional. Então hoje eu me divido aí, né, como mãe da Ana e também retomando ao trabalho. Ela está com 3 anos e meio, então assim eu voltei a trabalhar mesmo. Ela tinha 1 ano e meio, né, na pandemia, tudo muito diferente. E foi pouco a pouco. Hoje eu praticamente pisei no freio, desacelerei bastante, mas tudo que a gente pega para fazer com muita boa vontade para deixar as coisas muito bem feitas, né? Então hoje todos os projetos assim nacionais e internacionais que eu estou envolvida, não são muitos, mas todos assim com uma dedicação de tempo bem intenso. E dividindo também, né, essas tarefas todas. Ô Tati, e quando você pensa assim, ao longo do seu crescimento profissional aí que você falou, né, tanto estudo, tanto trabalho que você teve, o que você me fala que foi o maior, até hoje, né, o que foi o maior desafio que você já viveu na pecuária? Renata, eu acho que o maior desafio é realmente ter durante a pós-graduação, durante um tempo intenso que a gente tem na academia, a escolha da busca de soluções que vão fazer a diferença no campo, né? Porque hoje muito se estuda particularidades, né, muito específicas que às vezes não são aplicáveis depois no campo.
Então eu acho que esse foi o grande desafio. Foi buscar na pós-graduação, né, e que foi bem focado em produção in vitro de embriões, mais nessa biotecnologia, mas aproveitei muito tempo de Unesp também para fazer todas as matérias que eu tinha vontade. Tinha uma matéria fantástica do doutorado que é glândula mamária. Então a gente tem assim, faz toda a parte tanto de anatomia da glândula mamária, né, e foi bem focado em bovinos. Então foi muito interessante. Então assim, eu tive a oportunidade também de buscar, né, informações de algumas áreas também que eu tinha interesse, não ficar só dentro da reprodução. E aí foi quando eu me envolvi com as matérias também de genética, de melhoramento genético, né? Então a gente tem uma gama de possibilidades. Mas o grande desafio profissional, eu acho que foi buscar dentro da academia, do mestrado, doutorado, algo que poderia ser realmente aplicado, né? Então buscar o conhecimento que ele realmente faz a diferença no campo. Então, e a biotecnologia de produção in vitro de embriões hoje a gente sabe, né, que todos os meios de cultivo, tudo isso que a gente, é muito fácil, às vezes a gente fala, não, saiu o ósseo da fazenda, depois chegou o embrião e transferiu. Mas essas etapas dentro do laboratório e que foram melhorando ano após ano, e hoje o Brasil é referência, né, em produção in vitro de embriões. Então, esse dentro do laboratório, dentro da estufa, né, dentro ali de todos os trabalhos que são assim muito artesanais, faz muita diferença nos resultados que a gente tem hoje, né? Que hoje a gente tem bezerros saudáveis sendo nascidos dessa biotecnologia, né? E muito foi graças à evolução que teve também dos meios de cultivo dentro do laboratório, né? Os gases todos que envolvem nisso, porque a gente tem que fazer ali como se fosse um ambiente uterino, né? Para desenvolvimento embrionário inicial até a transferência, né? A formação desse embrião, né? A fecundação in vitro. Então são processos assim bem interessantes. Então acho que foi um grande desafio. Foi me encontrar dentro da academia, mas pensando depois em retornar, né? Saindo. Tem uma diferença muito grande do lato sensu, do stricto sensu, mas eu acho que o stricto sensu, quando a gente está ali na pós-graduação, a gente buscar alguma coisa que realmente vai poder depois ser aplicada. Sim, e quando você fala assim dessas tecnologias aí de reprodução, né, são tecnologias que ajudaram muito na expansão, no crescimento das raças, né, gir leiteiro, gir holanda, a gente vê aí a expansão dessas duas raças na América Latina como um todo, né, você, como eu disse no início, né, uma das grandes entendedoras dessas raças, né, no Brasil e no mundo mesmo, isso ajudou muito o crescimento, né, qual que é a sua visão hoje em relação tanto ao gir leiteiro quanto ao gir holanda, esse crescimento que nós estamos tendo? Olha, eu acho que essa democratização da genética, né, que vem com as biotecnologias da reprodução, vamos falar primeiro, né, da inseminação artificial, do sêmen, né, depois da sexagem, que foi tão importante, né, do sêmen também, e a produção in vitro de embriões hoje é uma realidade, né, com um custo-benefício muito interessante, onde desde do pequeno produtor ele consegue hoje, né, tanto adquirir essa genética ou adquirir uma doadora e começar um processo de produção in vitro de embriões, pela competição hoje que a gente também tem no mercado, esse custo, né, se tornou cada vez mais econômico, isso é muito bom, porque a gente consegue multiplicar animais de interesse zootécnico mesmo, né? Antes, se a gente for pensar nas fêmeas bovinas, né, que deixava aí um bezerro ao ano, né, e que já era muito, né, ter um intervalo entre partes interessante, deixar um bezerro ao ano, quando eu estava na faculdade, ainda não era realidade essa produção in vitro, então a gente escutava muito. Ah, não, a fêmea que deixa um bezerro ao ano, ela né, super interessante da parte reprodutiva. Hoje não, hoje a gente tem doadoras aí deixando aí centenas, né, de filhos, e a gente tem touros aí com mais de 1 milhão de filhos, né, nascidos, então isso é uma vantagem da biotécnica, só que tem um ponto também positivo e tem um negativo, que a gente tem que saber o que a gente vai multiplicar, né? E como multiplicar, e como vai ser esse acasalamento dirigido, como vai ser essa interação touro-vaca. Mas assim, a biotécnica em si é uma ferramenta importantíssima, e essa questão do crescimento das raças, né? Antes, a biotécnica ela era mais elitista, então a gente via mais doadora Nelore, né? As doadoras de corte e tudo. Hoje não, hoje é realidade dentro do produtor de girolando, né? Hoje é a realidade dentro da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, da qual eu faço parte da diretoria. Então a gente observa aí que do Oiapoque ao Chuí tem gente trabalhando com a FIV. Ô Tati, e você trabalha com isso a vida inteira, né? A sua vida inteira. Tem alguma coisa assim, pensando, a gente está falando das biotecnologias, dessa evolução, desse crescimento,
Como que você avalia hoje a mentalidade do próprio pecuarista? Você acha que tem alguma coisa assim? Você acha que o pecuarista, principalmente na pecuária leiteira, ele tem acompanhado essas novas tecnologias? Você acha que a visão dele, ele está abrindo a cabeça para essas novas tecnologias? Ou você acha que tem alguma coisa que na sua visão assim ainda ele não se atentou, mas ele deveria se atentar? Renata, eu vejo hoje o pecuarista não só no Brasil, mas em toda a América Latina, é uma característica, né? Quando a gente fala de genética, o pessoal quer investir muito. Então, às vezes, investe num sêmen caríssimo, investe, né, na produção desses embriões, em receptoras e tudo e tal, e às vezes esquece de pontos básicos depois, que é a criação dessa bezerra, né? Uhum. Então, assim, os cuidados de capacitação da equipe, os cuidados iniciais ali para diminuir a mortalidade. Então, o entrave que a gente tem hoje é que às vezes o pecuarista ele pensa no mais complexo, mas ele esquece coisas simples, de uma reforma da pastagem, né, de como que está a questão do período seco do ano, se ele está preparado aí, né, para a parte do volumoso, um estoque de silagem de milho ou uma silagem de capim. Essas estratégias, principalmente voltadas para a parte nutricional, hoje eu vejo que o pecuarista às vezes ele esquece um pouquinho, né? Então às vezes ele pensa muito na genética, ele faz uma aquisição de excelentes animais, mas às vezes depois esquece da criação dessa bezerra. Uhum. As mãos, né, as pessoas que vão cuidar dessas bezerras, né, desde o momento ali da maternidade até o momento do parto, né, isso faz uma grande diferença. Então, assim, eu vejo hoje que é necessário a gente levar cada vez mais, e às vezes um puxão de orelha também, né, para os pecuaristas, mas não esquecer dessa fase inicial da bezerra. Principalmente em produção de leite. A gente estava falando lá nessa conferência do México, onde a gente estava falando também de genômica, né, de biotecnologias tão importantes hoje, né, de ferramentas, né? Sim. Hoje de GPTA, a gente tem a ferramenta genômica aí na mão, mas assim, coisas simples que são esquecidas no dia a dia e que não podem ser esquecidas, né? Porque se a gente tem uma perda de ganho de peso, desenvolvimento das bezerras, principalmente até os 3 meses de idade, pode afetar em até 80% da produção de leite dela. Então, às vezes, ela tem todos os genes, ela tem a genética, ela tem o potencial para produzir o leite, mas teve uma falha nutricional, onde ela realmente teve uma dieta falha, né? Ou às vezes até uma subnutrição, uma desnutrição, e isso vai afetar muito na vida produtiva dela, né? Então pode afetar em até 80% da produção de leite. Uhum. Então eu acho que é um dos pontos hoje que os pecuaristas em geral, que os produtores precisam atentar muito, no global, né? Uma solução completa, não só na aquisição da genética, mas principalmente dos cuidados de cada setor, de treinamento da equipe, né? De ter pessoas comprometidas e capacitadas, treinadas para tal, e esse acompanhamento nutricional que eu vejo hoje, que é uma das grandes falhas que a gente vê assim, em fazendas de realidades muito diferentes, de número de animais também, fazendas grandes, em relação à escala de produção de leite, número de animais em lactação, mas às vezes a gente observa falhas aí onde não poderia acontecer. E quando a gente faz essa observação para o pecuarista, sabe que essa bezerra aqui não está sendo bem cuidada e ela tem genética para isso, mas vai afetar em 80% da produção de leite dela, o pessoal assusta. Não, mas depois eu vou recuperar. Não tem recuperação, né? Uhum. E a gente sabe que nos mamíferos é assim, no ser humano também. Então, é um momento muito importante ali da criação de bezerras, é onde a gente mais vê na prática falhas. É realmente fazer o básico bem feito, né? Algumas coisas que são básicas mesmo, né? Cuidar da estrutura, cuidar do conforto, cuidar da alimentação, são coisas que são básicas e que devem ser sempre avaliadas e reavaliadas constantemente, né, Tati? Isso mesmo. E é engraçado porque, às vezes, o pecuarista ele é também agricultor. E na agricultura de precisão, o tratorista que vai pegar aquelas máquinas super computadorizadas e automáticas e tudo, ele é capacitado, ele é treinado. Ele vai estar com uma colheitadeira na mão de valor astronômico, de milhões também, e ele é capacitado, ele é treinado para aquilo. E às vezes a gente coloca bezerras valiosíssimas, né, um material genético super valioso, na mão de pessoas que não foram treinadas e capacitadas. Né? Então a gente tem que ter esse olhar também, né, de treinamento da equipe, da capacitação da equipe, como que essas pessoas estão realmente com conhecimento, né? Porque não adianta a gente cobrar algo de uma pessoa que não foi treinada para aquilo, né? Que ela não tem mesmo o conhecimento para aquilo.
Então, acho que a gente tem que pensar nessa questão também de formação de equipe, né, e de treinamento constante. Não é só um treinamento inicial, mas essa capacitação, né, de tempo após tempo, que as coisas vão mudando também, para que as pessoas tenham como entregar, né, resultados consistentes. Com certeza. Tati, esse ano você entrou numa nova fase também da sua vida profissional, né? Você já dá consultoria para algumas empresas, algumas fazendas, e você chegou para a CN também para ajudar o Anderson, né? Ajudar toda a equipe, né? Nesse projeto no Giro Leiteiro, no Girolando. Eu queria que você falasse como é que foi para você aceitar esse desafio? Primeiro, por que você aceitou? Porque eu sei que você mesmo falou no começo ali, né? Você está dividindo sua vida, sua prioridade hoje, a sua família, sua filha, que precisa muito de você. Mas o que falou assim, não, eu vou aceitar esse desafio porque eu quero fazer parte dessa equipe? Renata, eu acho que foi um conjunto assim, de fatores, né? Primeiro, fiquei muito feliz pela lembrança do meu nome, pelo convite. E eu acho assim, o Anderson, nessa parte do empreendedor, né, de uma pessoa assim com visão e que realmente faz uma equipe também muito consistente, né? Então, assim, as pessoas, a gente vê que todas são valorizadas, então acho que isso faz muita diferença. E daí eu tive desde uma ligação do Zé Maria, que é meu amigo de longa data, né? O Zé faz parte aí da minha história também profissional, desde de recém-formada, a gente teve vários projetos juntos, né? Uma pessoa que eu admiro e tudo. O Zé Maria equipe, né? A gente fala o JM Matos, né? Em toda a equipe. E o Zé Maria está envolvido, né? Em tudo isso, no Nelore, no Giro Leiteiro, em tudo. Então o Zé me fez uma ligação e fez uma abordagem, depois o Anderson me ligou. E eu já trabalhei com o Donizete há muito tempo, né? Então, assim, a gente tem aí referências, né, de pessoas que estão vestindo a camisa e que estão se dedicando nesse projeto da CN Agropecuária. Então, acho que foi um conjunto de fatores, né? O empreendedorismo do Anderson, a visão, junto também, né, com o pedido do Zé Maria e também do envolvimento do Donizete, que é uma pessoa muito capaz, que eu conheço há muitos e muitos anos, né, desde o tempo que eu trabalhava na BC Gil, na equipe técnica, junto com o André Rabelo, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então, acho que esse envolvimento, né, de todos, e não para por aí, né? Eu acho que assim, as equipes vão se formando, né, de acordo também com as afinidades, né, com as afinidades. Então, eu aceitei o convite, né, no início do ano, já fiz uma primeira visita logo em seguida e a gente fez uma avaliação de todo o rebanho e de uma maneira muito, muito clara, né, a seleção das doadoras, quais são os objetivos, né, de seleção próprios da CN Agropecuária, porque cada projeto tem aí a sua marca, né, deixa realmente o seu símbolo, né, marcado e tem uma visão de onde quer chegar, né, de onde está e de onde quer chegar. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, das visitas constantes de avaliação dos animais e onde pode melhorar, né, onde que a gente está, onde que a gente pode melhorar e essa evolução, não só na parte de genética, mas também em boas práticas de manejo, né. Então, acho que hoje o profissional, independente do médico veterinário, do zootecnista, do engenheiro agrônomo, quando a gente visita uma propriedade, a gente tem que ter um olhar, assim, crítico geral, né, não às vezes só para aquilo que a gente está ali para desempenhar, mas a gente pode colaborar também com outros pontos, né? Então, a gente tem trabalhado, né, nessas questões, né, de genética e também de quais animais que vão para as feiras agropecuárias, que vão participar de pista, que vão participar de concurso leiteiro, né, junto com toda a equipe da fazenda. Então, é um trabalho em equipe, onde a gente vai trocando ideia, desde de banco de dados, né, das informações, de tudo isso, até quais são os animais que a gente vai multiplicar com mais intensidade, que touros que a gente vai usar na FIV e o que a gente espera, né, nessas progênies a cada nova safra, a cada nova geração. Com certeza, a cada nova geração. E quando a gente pensa no que o Anderson, inclusive, já tem também, né, dentro do plantel dele, do que ele formou, ele conseguiu realmente trazer o que tinha de melhor, né, nas principais famílias, né, nas principais linhagens e se destacar, né. E bacana, Tati, a gente mencionar isso também, né, se a gente for falar ali, né, da Esposebu, se a gente for falar da Mega Leite, de todos os títulos que ele foi conquistando aqui na sala, tem vários troféus aqui, que ele foi conquistando ali ao longo dos anos e títulos que intercalam ali a pista com a produção de leite no torneio leiteiro, né? Então, assim, uma riqueza genética muito grande, né? Isso é super interessante, né? As aquisições pontuais, né? Fazer uma formação de base, de plantel e, lógico, depois com o objetivo, né, de realmente conquistar essas premiações que foram muito expressivas, né?
quando a gente vê a pontuação na Exposebu, né? A Exposebu hoje é referência, né? De julgamento de qualquer raça e do concurso leiteiro também, porque a pista de julgamento ela pode ser um pouquinho mais subjetiva, mas o concurso leiteiro não, é objetivo, né? O que a vaca produziu é a campeã e pronto, né? E então a gente observa aí o grande campeonato da blogueira, o reservado grande campeonato da Dalila no concurso leiteiro, e as duas disputaram bonito ali, né? Nas pesagens de leite. E tinha hora que eu até achei que fosse virar, mas a blogueira é muito consistente na parte de produção de leite. Afinal de contas, isso é muito significativo, porque é a número 1 do genoma, né? E realmente vim para um Exposebu muito recém-parida, a gente ficou num sofrimento aí, porque o parto dela atrasou um pouquinho, então, pariu? Não pariu ainda. Nossa, contagem regressiva para o parto, né? Para ter o tempo hábil para preparação e para chegar bem aqui na Exposebu. Então, assim, ela chegou muito recém-parida, né? Não estava ainda no seu pico, não estava ainda no seu máximo do que ela poderia expressar de produção de leite, mas chegou bem, mostrando saúde e mostrando realmente que a número 1 do genoma, né, que esse GPTA, que essa construção também, né, da avaliação genômica, ela está caminhando de uma forma correta, né, porque a número 1 do genoma vem para o Exposebu e é a grande campeã do concurso leiteiro de uma maneira muito consistente, né, bem com pouco tempo de parto, mas ela mostrou realmente todo o seu potencial genético e isso foi expresso nesse grande campeonato. E a Dalila não deixou a desejar, né? Que ela veio num reservado grande campeonato também muito consistente e também depois num reservado grande campeonato na pista, né? Se destacando também em Uberes, depois as conquistas de vários grandes campeonatos em pistas de julgamento, como a da Mega Leite, depois em Belo Horizonte, né? Que estava no auge também na parte de produção de leite do seu sistema mamário. Então, essas doadoras que vêm para uma exposição pesada como Exposebu, né, e que seguem nessas outras também, e que mostram esse potencial produtivo de leite, também de tipo, de fenótipo, né, e que se consagram aí nos campeonatos em pista de julgamento, isso é muito significativo, né? São doadoras que realmente trazem uma base genética muito forte e que merecem ser amplamente multiplicadas. Com certeza, que vão ser multiplicadas aí por muita gente, né, para muitos rebanhos, para trazer realmente eficiência e produtividade, que é o que a CN busca, né, e interessante falar sobre isso também, porque essa é uma genética que vai ser utilizada, né, está sendo utilizada não só no Brasil, mas para a América Latina como um todo, né, você está sempre em vários países ali acompanhando toda essa evolução também na América Latina, é uma genética que vai ser disseminada, né? Com certeza, né? Com produtos já comercializados aqui no Brasil, prenheses, né? E bezerras também, filhas, e pensando também num futuro, né? Também de produção de sêmen dos filhos dessas grandes doadoras, né? Então, em reprodutores, filhos dessas grandes doadoras em teste progênie, né? E que tem aí também, além do lado materno, né? Que vai ser também a contribuição, mas também de filhos dessas grandes matrizes que vão também, né, levar o seu material genético aí, né, com uma infinidade muito grande de possibilidades, né? A África também é muito ávida pela genética tropical brasileira. A Ásia, a gente vê hoje, né, a Índia importando genética do Brasil, né, de interesse zootécnico, porque a gente tem um melhoramento genético envolvido nessa raça, né? Um trabalho muito forte do teste progênio da Embrapa, né, Embrapa BCGIL. Ao longo de todos esses anos, a gente observa aí que tem um avanço. E essa seleção genômica agora, que é mais uma ferramenta que veio para ficar, não que ela seja mais importante que as demais, não, é uma a mais. Mas se a gente tem a produção de leite de 100% dos animais do rebanho, né? Se os produtores de leite, os criadores associados da BCZ, não fazem um controle leiteiro seletivo e que realmente fazem os controles leiteiros oficiais de 100% do seu rebanho, a gente vai ter cada vez mais uma ferramenta mais consistente. Então não para por aí, né? É uma tarefa de casa que a gente tem que dar continuidade. Então a seleção genômica ela veio para ficar, assim como nas outras raças, né, já comprovados, como no holandês, né, que é a realidade já, né, de touros genômicos. No giro leiteiro a gente está começando, passo a passo, mas a gente observa que faz sentido, né? Então é uma ferramenta que a gente pode utilizar junto com as outras, mas sem esquecer do controle leiteiro oficial de 100% do rebanho. Com certeza, mais uma ferramenta, né? Como você mesmo disse, né? E quando a gente pensa aí no futuro da ACN, no futuro da pecuária leiteira dentro do projeto ACN, o que a gente pode esperar? Olha, acho que a gente pode esperar muito, né, nessa parte de melhoramento genético do giro leiteiro e do giro holando, porque quando a gente pensa no giro leiteiro,
é uma cadeia, né? Então, tudo isso vai ser democratizado também para a formação do girolando, né? Então, essas grandes matrizes, quando elas são acasaladas com touros holandeses também, né? Para a formação do meio-sangue, e aí, de acordo com os projetos, né, seguindo, né, na formação do girolando, a gente tem muito do gir leiteiro também, né, junto com uma raça que tem mais de 100 anos de seleção, que é o holandês, fazendo aí todo um vigor híbrido, uma heterose, e o gir leiteiro ele contribui sim também com o girolando, com leite, com qualidade do sistema mamário, com fenótipo. Então essa evolução do gir leiteiro ela é muito marcada, né, também com a contribuição que ela se dá ao girolando. Então, na CN Agropecuária, acho que a gente pode esperar isso, essa evolução constante do gir leiteiro, né, de doadoras consistentes, sendo multiplicadas, bezerras né, que vão ser democratizadas também ao mercado e outras também vão ficar de reposição das matrizes. Então, a gente pode esperar toda essa parte de evolução genética, né, e também de democratização disso tudo, tanto no gir leiteiro, na raça pura, como também no girolando. Excelente. Ô Tati, lá atrás eu te perguntei de desafio, né? Te perguntei qual foi o maior desafio da sua vida profissional e tal. E pra frente, o que você acha que na sua visão vai ser o grande desafio das próximas gerações? Porque a gente pensa assim, por exemplo, você também é uma nova geração dentro da pecuária, né? Na sua família tem produtores de leite também, né? Tanto na sua família dos seus tios ali, tem a família do seu marido também, todo mundo. Então, assim, são várias gerações, uma atrás da outra. Para as próximas gerações, o que você acha que vai ser o grande desafio da pecuária leiteira, pensando nessa questão da genética, pensando nessa questão da produtividade? O que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que hoje a sucessão familiar é um dos pontos hoje, né, que os pecuaristas precisam pensar muito. Mas não é pensar assim de uma maneira de vez em quando, não. É pensar em algo que seja realmente concreto, né? É informar as novas gerações, principalmente pensando no meio ambiente, né, com projetos sustentáveis. Então a gente vê hoje fazendas que produzem sua própria energia com os biodigestores, né, e que realmente cuidam muito bem dos mananciais, a questão de água, pensando também nas gerações futuras para deixar uma fazenda sustentável. E não só no papel, né? Não uma sustentabilidade de papel, mas uma fazenda que seja sustentável também em recursos humanos, né? Informação de equipe, e que a gente tenha uma sucessão familiar não só de donos das propriedades, mas uma sucessão também de homens do campo, homens do bem, né? Que vão estar cada vez mais capacitados, treinados, e que os filhos retornem também graduados, né? Mas que retornem para o campo. A gente observa um êxodo rural aí muito intenso, né, nas últimas décadas, e a gente precisa de gente voltando para o campo, voltando com conhecimento, com sabedoria, com amor ao campo, com respeito aos animais. Então, acho que essa sucessão do campo, a sucessão dos proprietários, a sucessão dos trabalhadores, da nossa equipe, da nossa mão de obra, que é tão importante para tudo isso acontecer. Não só de máquinas o campo precisa, não só de automação a gente precisa, mas a gente precisa de pessoas que realmente tenham foco, né? E que tenham dedicação e que, acima de tudo, tenham paixão. Porque quando a gente faz, né, da profissão da gente algo com muita paixão, aquilo que te brilha os olhos, o trabalho ele se torna leve, ele se torna prazeroso, a gente não vê a hora passar. E eu acho que quando a gente faz algo com amor, a gente realmente tem um retorno ali, né, no profissional, onde a gente pode plantar sementinhas nas pessoas também que estão na equipe conosco. Então todo mundo entra junto no sonho, né? Quando se sonha só, é só um sonho. Mas quando a gente sonha junto e a gente consegue com que mais pessoas também sonhem o mesmo que a gente, ele se transforma em realidade. Então eu acho que o grande desafio, né, nas próximas gerações é conseguir deixar realmente gerações e pessoas melhores, né? Então, acho que para isso que a gente tem evoluído tanto na criação dos filhos, né? Eu acho que hoje a neurocompatível, tem tanta coisa, né, que a gente busca aí de informações onde a gente possa cometer menos erros. Então, eu acho que as gerações aí, né, ano após ano, elas podem aí evoluir muito, sem esquecer do meio ambiente, com sustentabilidade, projetos que sejam, lógico, eficientes, rentáveis, mas pensando também no que a gente vai deixar, né, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, em relação às fazendas, né? Então, pensando ali também nessa sustentabilidade de equipe e do meio ambiente.
Ô Tati, eu acho que a gente muda tanto depois que a gente é mãe, né? Demais. Você falando aí dessa questão de sucessão, de tudo, assim, somos pessoas boas, somos criadas por famílias fantásticas, a gente já tem todo um perfil ali, tudo bem, a gente já faz tudo certo, a gente já tenta, pelo menos, né, fazer tudo tão certo, fazer tudo tão dentro do que é politicamente correto, as coisas e tudo, mas depois que você tem filho, aí que você entende que aquilo realmente, você fala, não, eu preciso fazer isso muito certo, porque eu preciso dar o exemplo para meus filhos, eu preciso mostrar para eles que eles têm que ser pessoas melhores, eu preciso mostrar para eles que eles têm que pensar como um todo, eu preciso mostrar para eles que eles têm que ser melhores a cada dia, e é isso que você estava falando, não é só na vida da gente, sem tudo, né, nessa questão profissional, enfim, como no começo também você falou uma coisa que é muito bacana, né, que a Tatiane mãe, a Tatiane esposa, a Tatiane filha, a Tatiane neta, a Tatiane não sei o quê. Esses dias eu fui parar numa psicóloga que eu falei, como é que faz para ser 15 ao mesmo tempo? Que eu não tô conseguindo. E a gente tem que tentar, não que nós vamos ser sempre. Isso não quer dizer que vai ser sempre, mas nós temos que tentar ser a nossa melhor versão todos os dias, em todos os nossos segmentos, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que é a gente tentar deixar um pouquinho dessa mensagem para as próximas gerações, e é isso, é para as próximas gerações de pessoas e para as próximas gerações dos animais também que nós vamos construir, né? Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito, Renata, que é do Fernando Pessoa, que é põe quanto és em tudo que fazes. E minha avó, até saí da casa dela hoje, e são exemplos, né? Eu acho que a gente deixa aí para os filhos e para os netos, né? Coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo. E esse põe quanto és em tudo que fazes é em qualquer coisa, né? Sim. É fazer um pão de queijo muito bem feito, né? É ir para uma fazenda e fazer uma seleção genética bem feita, é limpar bem a nossa casa, né? É lavar a louça depois do jantar. Então, acho que as tarefas básicas, né? A gente fazer tudo muito bem feito, né? E eu acho assim, ter a gratidão, né, de tudo que foi plantado na gente também, e a gente poder contribuir também com as pessoas que estão envolvidas com a gente. Eu lembro muito meu avô falando, tudo ele falava, mete os peitos, muito objetivo, ele sempre muito otimista, achando que tudo, que tinha sempre muito mais gente boa no mundo que gente má. Então, assim, a gente acaba, se a gente usar, né, um pouquinho de tudo isso que as pessoas plantaram na gente, que a gente puder também plantar nas outras pessoas, né? O seu José, né, avô do Rodrigo, meu avô do coração, ele sempre falava, eu quero fazer o melhor, não o melhor que os outros, não quero competir com ninguém, o melhor comigo mesmo, é o melhor que eu posso fazer, o bom, amanhã eu quero fazer melhor do que eu fiz hoje, né? Então, realmente uma competição não com os outros, mas interna, com você mesmo, né? Então, eu acho que se a gente pegar dos nossos ancestrais, das pessoas que estão próximas, essas mensagens, né, que ficam, se a gente puder também deixar para as novas gerações, que é isso que a gente está falando, de sucessão, né? E que a gente possa plantar, né, isso nas pessoas. Eu fico vendo, às vezes tem pecuarista que nem leva os filhos, os netos nas fazendas. É o que mais acontece. Então, às vezes a fazenda fica longe, mas e aí? Né? As pessoas não são eternas, né? Então, é muito importante a gente envolvê-los, mas desde petitinho, né? Desde criança, porque na criança, é quando a gente realmente tem aí o brotar, né? O florescer. Então, eu acho que quando a gente escolhe a profissão muito cedo, igual eu escolhi, é porque eu tive assim, a oportunidade de vivenciar aquilo desde muito cedo. Né? Então, assim, eu podia gostar muito, mas também podia não gostar. Sim. Podia também descobrir o que eu não queria ser, né? Mas eu acho que esse convívio dentro do campo é muito importante. No agro, a gente precisa levar nossas crianças, a gente precisa realmente mostrar para elas, né, o que o campo produz. Com certeza. Tati, obrigada pela essa conversa, viu? Foi excelente te conhecer um pouquinho mais de toda a sua competência profissional, nós estamos cansados de saber, mas assim, foi muito bacana conversar um pouquinho mais com você, saber mais algumas coisas que você pensa, não só na questão da evolução genética das raças, do gireiteiro, do girolando, mas enquanto pessoa também, enquanto gestão, né, de empresas, sucessão. Muito bacana, obrigada pela participação. Obrigada, Renata, adorei nosso papo de curral, né? Um papo leve, gostoso, e eu espero também que todos, né, que estejam conosco tenham gostado também desse nosso papo legal. Excelente, obrigada. Vamos ter muitas outras oportunidades de conversar. Daqui a pouco acontece tanta coisa na vida da gente, né? Se a gente sentar aqui daqui a um mês, já tem muito assunto para falar, né? Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.
Então a gente chega aqui ao fim, né, de mais um Papo de Curral. Lembrando você então para clicar no joinha, para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Papo de Curral, tá? Até a próxima, a gente volta no próximo episódio com mais um entrevistado de muito nome aí no nosso mercado.